Veja, Lund, ele disse assim: não há livro mais perseguido pelos inimigos, nem livro mais torturado pelos amigos que a Bíblia, devido à ignorância da sadia regra da interpretação. Tá? Isso eu expliquei também, só vou resumir. Tá? Resumo o seguinte: tá? Quem ignora, tá, a sadia regra da interpretação, às vezes ele vai usar a Bíblia de forma negativa. Tá? É por isso que diz: não há livro mais perseguido ou mais torturado. Perseguido pelos inimigos, torturado pelos amigos. Ou seja, gente boa, tá? Pessoas crentes que oram, jejuam, pessoas assim comprometidas com Deus nesse contexto de orar e jejuar, mas não se permitiram estudar a hermenêutica, acabam torturando a Bíblia, fazendo falar a Bíblia o que ela não está dizendo. Então, nesse contexto, nós vamos ter que ter muito cuidado, tá? Então, o meio social em que vivemos, né, influencia, aliás, o meio social em que vivemos, a influência da filosofia, que é a forma de pensar da nossa época, a língua, a cultura, o local geográfico em que vivemos, e podemos acrescentar ainda o estado psicológico do momento, influenciam a nossa interpretação. Tá? Então, é muito perigoso, tá, nós lermos um texto e nós interpretarmos conforme o nosso estado particular. Interessante porque há palavras que nós lemos sem contexto, nós afirmamos que aquilo é a verdade suprema. Tá? Está escrito, eu leio e interpreto, mas sem ler dentro das regras. Aí eu vou errar feio. Tá? Por exemplo, algo bem conhecido dos irmãos, né? Romanos, quando diz que a fé vem pelo ouvir. Aí a maioria, tá, prega isso, dizendo: irmão, vamos pregar porque a fé vem pelo ouvir. Mas não leem a outra parte do texto. Tá? Aí gera como que se tivesse a ênfase para nós pregar, para falar a palavra, tá? Mas esquece que no texto seguinte diz que porventura não ouviram. Ou seja, Paulo está dizendo: a fé vem pela palavra, mas eles ouviram a palavra e não creram. Tá? Então, o ponto não está no ouvir, o ponto está no crer. Tá? O receptor, né, que aí completa no livro aos Hebreus, quando diz que ouviram e isso de nada lhes adiantou, porque ouviram sem fé. Tá? Isso é porque não havia fé naqueles que ouviram. Então, é um ponto a se considerar, né? Paulo está dizendo que muita gente ouve, mas já escuta com preconceito, tá? Não quer ouvir isso, né? Já vai procurando pontos negativos, tá? E um grande perigo isso, porque vai privar a pessoa da verdade, né? Então, todo esse contexto, tá? A nossa época em que vivemos, a cultura, a geografia, tá? O estado psicológico, tudo influencia. É um desafio ser um cientista teólogo. Aqui está fazendo bacharel, é um cientista teólogo. Se nós pensamos, ou pelo menos devemos pensar, né, na interpretação do texto, com uma visão científica, ou seja, tentar tirar todas as lentes de interpretação da minha mente e ler o texto bíblico de uma forma pura, enxergar ela de uma forma pura, simples, tá? Sem preconceitos. Esse é um desafio, porque a maioria de nós já olha para o texto e lê o texto como se estivesse escrito aquilo que nós acreditamos que está escrito. Eu lembro, eu ministrei
um congresso, né, para professores de escola dominical. Iam 120 professores nessa igreja onde ministrei. E eu fiz uma pergunta, né, sobre Mateus. Se está escrito, né, que se tiverdes fé como o tamanho de um grão de mostarda, né? Aí eu pedi para ler, na verdade, a princípio. Então, eu disse, irmão, vamos ler esse texto. Aí uma pessoa se levantou lá, pegou o microfone e leu. E ela leu, literalmente, né? Se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Ele leu, a pessoa leu, né? Era uma senhora, leu. Aí eu disse, por favor, irmã, a sua tradução é qual? Corrigida. Então, eu sei que ela leu no automático. Eu disse agora, por favor, leia calmamente o texto. E ela começou a ler, e ela leu. E se a tua fé for como um grão de mostarda, aí eu disse, mas espera aí, não estava escrito do tamanho? Aí ela olhou assim e disse assim, estava escrito sim, pastor, eu vi que estava escrito do tamanho, mas a irmã leu agora como um grão. Ah, mas estava escrito, que estranho. Por quê? Porque a maioria das pessoas prega aliás, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda. Então, por isso, importantíssimo, tá? Importantíssimo nós lermos sem lentes pré, né? Que às vezes já vai a leitura com a lente pré, né? Bom, eu sei que eu sei, eu vou ler do jeito que eu sei, tá? E às vezes não vai ser a boa interpretação. José Martínez, é um livro hispânico, tá, da Espanha, que estou usando, traduzir para o português, para vocês, né, que eu leio espanhol, mas para vocês que eu coloquei aqui em português. Ele disse assim: não é suficiente uma aceitação formal da autoridade da escritura, se este conceito aparece impreciso ou se o seu conteúdo bíblico chega a nós desfigurado por interpretações torcidas. Então, quando diz não é suficiente uma aceitação formal da autoridade, é porque a maioria acredita que a Bíblia é a verdade. Isso é uma aceitação formal. Se esse conceito aparece impreciso. Não é isso que de fato está dizendo o autor. Ficou desfigurado. Eu acho que eu usei até essa mesma metáfora quando eu falei isso na outra aula, que é como se fosse um espelho, né? A pessoa tem um espelho em casa e derrubou o espelho. Quebrou. Só que não caiu os pedaços. Estava colado lá na forminha e ficou lá. Só que quem já viu, quem se já olhou, né, quem já se olhou no espelho quebrado, fica meio que fora as imagens, né? Distorcido. E às vezes as pessoas fazem isso com o texto, olham com uma lente já desfigurada e a interpretação é desfigurada. Então, é um desafio a gente pensar nos seus pensamentos, por que que eu estou pensando isso que estou pensando? E a maioria de nós não gosta de pensar. Aliás, nossa mente não gosta de gastar energia pensando. Ela vai pelo caminho mais automaticamente possível, tá?